Essa é uma realidade, Jesus vem, voltará, mas a pergunta é, enquanto Jesus não vem, como podemos viver aqui nessa terra? E eu diria para você, de maneira feliz. E a nossa reflexão de hoje se detém nesse aspecto. Eu não vou aqui falar sobre aspectos da vida no porvir, após a volta de Jesus. Eu vou me deter com vocês nessa miserável e pequena vida que temos aqui. E aliás, a vida já é pequena para que seja apequenada, é curta demais para que seja mal vivida. Então nós vamos refletir sobre a felicidade. Existe, para começo de conversa, a alegria e existe a felicidade. Eu vou definir aqui com vocês a alegria como um estado momentâneo em que você passa por um estado mais potente de agir. Você sente alegria, certo? Isso é alegria. Então, meu dia é cheio de alegria. Eu acordo normalmente meio devagar. Então, lavo o rosto, faço todo o preparo para sair de casa e tudo mais, saio de casa meio de arrasto, vou para o culto da associação, sento ali, aí eu começo devagarinho a pegar no tranco. Mas lá pelas 8 e tanto eu estou entrando na minha sala é muito legal, vocês têm que me visitar em Maringá, a minha sala é bonita, cheia de troféu, os caras entram para falar comigo na minha sala e fazem assim, ó, nossa, que legal, e nem falam comigo, fico ali olhando, nossa, então o que você precisa? Não, me esqueci, olha que bonito esse troféu, que é uma sala cheia de troféus de toda a história dos desbravadores lá na Norte Paranaense. E o meu dia é muito legal, eu começo a fazer minhas coisas, eu vou me entusiasmando com o meu trabalho, e eu curto o que eu faço. Então isso é alegria, isso é alegria. De repente entra alguém na minha porta e diz assim, estão precisando de um departamental para uma reunião de avaliação, não sei o quê, só o senhor que está aqui no escritório, tem como o senhor ir lá? Aí já me dá uma tristeza, tem que largar tudo, vou lá para uma reunião chata e passo 2 horas lá ouvindo o relatório que eu não entendo nada. Então alegria é um instante, é um momento. Felicidade já é outra coisa, felicidade já é o conceito de vida bem vivida, é toda uma vida, certo? A felicidade é a vida toda, se é que você viveu de maneira feliz. Então, baseado nisso, agora que a gente se entendeu aí o que é alegria, o que é felicidade, nós vamos explorar um pouquinho o único livro da Bíblia que trata sobre o assunto de felicidade. Você diz, por que o único livro? A felicidade é um assunto tão importante, não tinha que ter mais? Não, o assunto da Bíblia não é felicidade. O assunto da Bíblia é salvação. Como Deus salvará o homem. Mas a Bíblia também tem aqui e ali outros assuntos que podem ser tratados e estudados, e esse eu considero um assunto muito legal de se estudar e muito importante, e está em um dos livros da Bíblia que eu mais gosto. Então hoje à noite vamos fazer um pouquinho diferente, você vai ter que ler vários versos da Bíblia comigo. Então abra aí a Bíblia em Eclesiastes, e a gente vai estudar alguns versos ao longo, vamos fazer uma exposição aqui do livro de Eclesiastes, e você vai ter que deixar a Bíblia aberta aí, porque de vez em quando nós vamos precisar dela. Segura aí em Eclesiastes, esse é o assunto de hoje. Eclesiastes é um livro escrito por um velho que escreveu o livro para os jovens. Então, esse é um livro para vocês, é um livro para os jovens. E por que esse é o único livro da Bíblia sobre felicidade? Porque existe um contexto. Ora, filosofar sobre felicidade é coisa para quem está bem resolvido na vida. Aliás, filosofar sobre felicidade é coisa para quem não tem o que fazer. Como assim, pastor? Sim, a felicidade, a alegria e tal, na época da Bíblia era uma coisa tão difícil, a vida era tão sofrida, que você tem que entender que só mesmo um cara que nasceu em berço de ouro tinha tempo de sobra para ficar se questionando sobre a felicidade. O resto tem que trabalhar, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Imagine como era a vida aí há 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás. A vida era muito mais difícil do que hoje em dia. Primeiro, para você obter o alimento, não é questão de você pegar o salário e ir no supermercado e comprar. A maioria das pessoas acabava até plantando o seu próprio alimento, e uns poucos ricos, como Salomão, que é o autor de Eclesiastes, nasceram em berço de ouro e não se incomodavam com nada.
o resto tinha que ir para o cabo da enxada e lutar pela comida, senão passava fome. Você pensa como era a vida há 3.000 anos atrás. Tem coisas pequenas, alegrias pequenas do dia a dia, que você não dá valor, mas pensa na vida sem geladeira. Vida sem geladeira é coisa triste. Geladeira é uma das melhores invenções do mundo. Você coloca o alimento ali dentro, ele não estraga, vai conservando. Há 3.000 anos atrás, cara, se não comer agora, já apodrece para amanhã. Então tudo é difícil, as coisas se tornam mais caras. Pensa na vida 3.000 anos atrás, não tem esse ar-condicionado maravilhoso. Abençoado seja o homem que inventou o ar-condicionado, viu? Um herói mundial, ninguém conta nada desse camarada, devia ter uma estátua dele em cada praça pública. Inventor do ar-condicionado, homem genial. Falam do Einstein, grande gênio, ninguém entende nada na prática das teorias dele. Pouca gente domina aí as teorias dele e tal. Mas o cara que inventou o ar-condicionado, que homem abençoado, vai viver a vida nesse calorão de hoje em dia, sem um arzinho condicionado, uma bênção. Há 3.000 anos atrás, meu amigo, se você fica doente, você não tem hospital, você vai para onde? Você vai ali, uma tia faz ali um chazinho com os negócios, dá para você tomar, morreu, morreu, viveu, viveu. Você entendeu? Não tem muita coisa, não tem opção, pelo mais que você reclame de qualquer oferta de plano de saúde, atendimento de saúde pública e tal, mas tem. 3.000 anos atrás, te dá uma dor ali, você morre de qualquer problema, não tem nem como fazer uma cirurgia. Cara, pensa só no valor da anestesia. Sim. Você fica ali com uma dor terrível no dente, vai lá no dentista, ele resolve o seu problema. 3.000 anos atrás, uma dor terrível, e agora, vamos arrancar. Arrancar. Você não sabe que os caras parecem tudo desdentado e tal, a vida era triste. Então as pessoas tinham uma vida muito sofrida, extremamente sofrida, sem os recursos de confortos da atual civilização. É por isso que o único cara que pode se dar o luxo de gastar tempo filosofando, pesquisando e se questionando sobre a felicidade, é um cara que não tem nada para fazer, absolutamente nada para fazer. Ele é rei, está numa boa, tem um monte de gente que trabalha para ele, e ele pode gastar o tempo dele filosofando sobre a felicidade. E aliás, ele faz uma busca prática sobre a felicidade. E é isso que ele vai descrever aqui no capítulo 1 do seu livro, chamado Eclesiastes. E ele vai usar uma expressão, já no início aí, você vai encontrar aqui no verso 2, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, ó, ele está dizendo que tudo é inútil, inútil, como correr atrás do vento, é a vaidade, é a inutilidade. E aliás, eu diria para você que o primeiro conceito estranho, que não faz nenhum sentido e que você tem que tentar absorver, é que a alegria é inútil. Eu não estou dizendo com isso que é ruim, eu só estou dizendo que não tem uma utilidade prática, certo? Dá risada, não coloca comida na sua mesa, mas é legal, certo? É inútil, mas é legal. Por exemplo, o valor da arte. Qual é o valor da arte? Por que o ser humano começa a pegar um pote de barro e fazer um desenhozinho na cerâmica? Que valor tem isso? Como é que esse desenhozinho na cerâmica vai melhorar o pote de barro? É inútil. Você toca uma música, como é que a música vai preencher as suas necessidades mínimas e fisiológicas? É inútil, o que não quer dizer que não tenha nenhum valor. Então a primeira coisa que você aprendeu é que as coisas inúteis necessariamente não são tão ruins. Elas são inúteis do ponto de vista da praticidade ou de um benefício razoável para as necessidades mínimas do ser humano. Mas, quando você começa a perceber que essa pretensa inutilidade traz momentos de alegria, você se pergunta, ora, por que é que Deus criou o prazer? Porque a teoria da evolução, por exemplo, não pode explicar o prazer. Não me venha com essa conversa de que favorece a reprodução e o darwinismo e tal, e essa questão toda. Não. A beleza, por exemplo,
Você vai me dizer assim, a flor é bonita para facilitar o processo de reprodução biológico da flor. Claro que não. As estrelas são bonitas também e não precisam se reproduzir. As pedras preciosas são bonitas e não precisam se reproduzir. Boa parte dos animais vivem escondidos em lugares que a gente nem tem acesso, no fundo do mar, e nem precisam da visão ou da percepção visual para sua reprodução. Tem outros sistemas de reprodução. A beleza não tem nada a ver com a reprodução. A beleza é só uma expressão de alguma coisa que Deus gosta. E o valor da arte pode ser inútil do ponto de vista prático, mas tem total sentido na contemplação e no prazer. E as pessoas podem até viver sem o prazer em si não é necessário, mas o prazer é um deleite do qual Deus gostou de nos presentear. E o prazer para mim é uma das evidências da existência de Deus. Então Salomão começa aqui a refletir, e ele reflete de maneira prática. Isso é uma característica do pensamento oriental. Se vamos estudar alguma coisa, vamos estudar de maneira prática. E ele começa a descrever então a sua busca sobre a felicidade. E aí ele conta a sua experiência lá no verso 12, onde ele diz assim: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, no meu coração tenho tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e saber que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Ele começa a fazer uma reflexão, e ele diz assim: olha, tentei de tudo na vida. Ele vai descrever aí no capítulo 1, não podemos ler todo, mas você leia depois do 4 aí. Ele diz assim: tentei de tudo na vida. Ele diz assim: vou experimentar o vinho. Ele diz assim: me dediquei a beber, encher a cara. Olha para os caras ali, os caras estão rindo, parece que estão felizes. Mas aí ele começa a encher a cara, e ele diz assim: vi que isso aí também é vaidade, é inútil, não trouxe a felicidade. Tem uma alegria ali e depois já tem uma tristeza tremenda. E ele diz assim: a bebida então não é uma resposta para a felicidade. Outro dia, estava com meu amigo pastor Ariel, terminando uma sessão de palestras o dia inteiro sobre desbravadores, lá no IAP, o internato irmão de vocês. A gente estava ali treinando ali um grupo de teologandos e tal. Terminou a bateria de palestra, a gente estava morrendo de sede. Falei assim: cara, vamos dar uma saidinha e vamos tomar um suco. Pegamos o carro, saímos, paramos no primeiro posto de gasolina que tem ali na saída do colégio. Aí entramos na lanchonete, vamos tomar um suco. Podia ser aí umas 4, 5 da tarde, aquele calorão ali do solzão de Maringá, 1000 graus. E aí tinha ali umas mesas, e era feinho o lugar, viu? Feinho, assim, sabe aquele lugar feinho, assim, poeirão, assim, tá, umas mesas meio suja e tal. É o que tem, né? Não tem mais nada aqui por perto. E aí fomos até a geladeira, pegamos ali um litrão de Prats, aquele suco de laranja. Ó, merchandise aí, mande o pessoal do Prats, né? Pegamos um sucão de laranja, sentamos na mesinha. Eu dei uma olhada ao redor assim, numa mesa tinha um cara com uma garrafona enorme de cerveja, e o cara com uma cara assim, ó, todo torto. Olhei para o outro lado, o cara com uma outra garrafa assim, uma cara de tristeza assim, o rosto borbulhando, calorão. Olhei para um outro no canto, já estava semi-morto, eu acho, porque as moscas estavam assim, em cima do cara, ele nem conseguia reagir. E aí sentamos nós dois numa outra mesinha, tomando suco de laranja. E aí bebíamos o suco e ríamos. E você pergunta, estavam rindo do quê? Nem sei, cara, ríamos de tudo. Lembra aquela vez? E ríamos de tudo, e ríamos intensamente, gargalhando assim.
E os bêbados olhavam para nós assim, mas não é possível, os caras estão botando o que nesse pratos? Os caras estão muito loucos tomando suco de laranja, velho. Salomão disse, olha, esse negócio de bebida, isso aí é uma grande besteira, uma grande bobagem, grande bobagem. Ele diz, eu vou tentar outras coisas. E ele diz assim, vou largar a bebida, largar a cachaça. Agora vou me dedicar a ser um cara rico. Também não precisou nem fazer esforço, já nasceu rico, né? Já nasceu no privilégio. Aí ele diz assim, então já que sou rico, vou fazer igual os faraós aí que eu vejo na vizinhança, fazem grandes obras, imortalizam o nome nas pirâmides e palácios e blá blá blá. Então Salomão se dedicou a construir, ele diz assim, eu construí de tudo, palácios e jardins, e importei uns animais e plantas, botar no jardim, e fiz de tudo, e construí, tornei o meu nome grande e famoso. E ele diz assim, no final da história, também não me sentia feliz. É interessante, você pega algumas pessoas de extraordinário sucesso e riqueza, atores aí famosos e tal, e você vê que os caras terminam a vida às vezes atolado em remédios, em antidepressivos, e muitos morrendo de overdose e utilizando drogas e tal, e eles dizem, puxa, isso aí também não traz felicidade. Aí eles dizem, então vamos tentar outra coisa. Qual é agora? Agora eu vou me entregar para a mulherada. Eu sou rei, posso ter quem eu quiser e quantas quiser. E aí ele faz uma coleção no que os antigos reis chamavam de harém. E ele tem ali uma pancada de mulheres, eu garanto que nem conhecia todas elas. Mas, por fim da história, ele monta esse harém, e ele, com um sonho de consumo de todo depravado, no final da história, ele diz assim, poxa, mas também não me sinto feliz depois de tudo isso, ainda não deu certo. Ele diz assim, então vou largar a ser vergonhice, e vou ser um cara intelectual agora, realizado. Vamos ver se eu ganho um prêmio Nobel, um negócio assim. Ele diz assim, me dediquei ao estudo, e eu estudei sobre tudo, escrevi sobre tudo. E Salomão poderia talvez colocar no seu imenso palácio os diplomas e tal, de faculdades e cursos, e se tornou um famoso, sua sabedoria é famosa até hoje. Aí ele diz assim, no final, olhei para um cara simples, vi que ele vai para o buraco, quando morrer vai para o buraco embaixo da terra, e o cara sendo inteligente ou não, vai para o mesmo buraco, sendo rico ou não, vai para o mesmo buraco, e tendo estudo ou não, vai para o mesmo buraco. E ele diz assim, então o que é que resta? Ele diz assim, essas coisas também não me preencheram, também não consegui me sentir feliz. O capítulo 2 inicia aqui com essa busca dele, e ele vai dando o relato dele. Olha o 2 verso 7, ele diz assim, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei para mim prata, ouro, tesouros, reis e províncias, provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ele fez tudo isso, ele vai dizendo, verso 11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era inútil, vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. E aí ele descreve aqui a busca dele pela sabedoria. Ele vai dizer, tudo isso é inútil. Olha o verso 18. Vou progredindo aqui na exposição, para a gente ir ganhando tempo. Ele diz assim, também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Que frustração! Então vou te ensinar uma coisa para a vida. Esse é o propósito aqui. Uma das coisas mais tristes é que você trabalha e muitas vezes não aproveita o fruto do seu trabalho e deixa para os outros. E eu vou te dizer uma coisa, deixa para quem não merece.
Tempos atrás aí morreu uma vozinha querida na nossa família, pessoa querida, ela sempre deixava a casa limpinha, impecável, conservava ali uns potes ali de doces e tal, para servir para a galera, quando fossem visitar ela. Sabe aquela avó querida que se priva, ela não come, mas deixa guardadinho na prateleira, para dar para alguma visita que vem? Pobrezinha morreu, filharada, netaiada, passou lá e ó, limparam tudo, já dividiram tudo, do dia para a noite, quem merecia, quem não merecia, sei lá, e já se esparramou, e todo o fruto, esforço, trabalho da velhinha se foi em um momento. E os potes de chimia que ela tinha lá, os potes de geleia lá, que ela se privou de comer, para dar para algum neto, para alguém que passasse lá e fazer uma graça. Ora, passou lá quem não merecia, pegou e levou. Chegou um pote desses lá em casa, eu olhei e disse assim: me dá aqui que isso aí é minha parte da herança, vou comer. Eu disse: credo, pastor. Sim, mas essa é a tristeza da vida, coitada, devia ter ela comido. Então, um conselho prático: se você tem um pote de chimia lá no seu quarto, se tem um pote de geleia lá no seu quarto, coma até a última gota. Não deixe nada para ninguém, porque senão os outros vêm, eles não merecem, eles que vão comer, é fruto do seu trabalho, né? A senhora aí que está me ouvindo, aí na internet, seja lá onde for, a senhora está guardando aquele pote de pêssego, de calda, guardando para as visitas, eles não merecem. Coma, senhora, coma tudo, até o último pêssego, não deixe nada para ninguém, porque a tristeza de Salomão é essa: olha, trabalhei e vou deixar para quem não merece. Quer saber o final da história, o spoiler? Foi isso que aconteceu. Salomão deixou para o filho dele, foi um desastre. O filho dele, péssimo administrador, de cara já conseguiu esfacelar o reino em dois reinos, perdeu a maioria das tribos. Deixa para quem não merece. E aí ele diz aqui, verso 21, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Ora, mas então como é que tem que viver a vida, pastor, enquanto Jesus não volta? Então aqui começam alguns conceitos interessantes, e um dos mais importantes do livro de Eclesiastes estão aqui no capítulo 2, verso 24. Olha na Bíblia ali, essa aqui é um estudo de forma expositiva, você tem que me acompanhar na Bíblia. Olha lá, 2, 24. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze do bem do seu trabalho. Ponto, já terminamos de ler a frase, espera aí. É um princípio de vida simples. Faça como Jesus, te convida para a festa, ora, vá para a festa. Te convidam para jantar, vá jantar e se alegre, tem motivo para se alegrar. Nada é melhor do que comer, beber. Ele diz assim, você tem que aproveitar as boas dádivas da vida. Todo ano lá no escritório, o pessoal lá prepara uma cesta de Natal para os funcionários. Ano passado chegou uma cesta bem legal, tinha uns produtos e tal. Eu cheguei em casa ali pelo início de dezembro, disse, olha aí galera, estamos aqui com a cesta, uma minha, uma da patroa, e aí botamos em cima da mesa e disse assim, e hoje tem festa, vamos comer. E aí meus filhos olharam assim e disseram, mas como vamos comer a cesta de Natal hoje? Hoje, quinta-feira à noite, início de dezembro, e o Natal? Eu digo, olha, o Natal nem sei se vamos viver até lá, vamos comer hoje. E o Natal depois fazer uma outra festa, não tem problema, vamos comer hoje. E aí eles entenderam o espírito da coisa, fizeram uma festa. E aí abrimos, e tal de azeitona para cá, e comida ali, e castanhas, e tinha um champanhe, e uma festa, quinta-feira à noite, por que não? Ora, tendo chance, faça uma festa. Se há motivo, se há alegria, se a família está junta, se tem comida, faça a festa. E o Natal depois? Ah não, o Natal foi mais legal ainda. Depois do Natal encontramos com 1 milhão de parentes. O único momento do ano que todo mundo vem de 4 estados diferentes. Todo mundo se reúne, meia nossa, uma jantarada, e comida, e alegria, e festa. Então o princípio, olha, se tem um motivo para fazer festa, faça. Faça e se alegre, porque isso é uma coisa muito boa, comemore, e se alegre com quem está ali, porque nem sempre você vai tê-los. Nem sempre você vai tê-los.
E eu estava lendo com vocês aqui o verso 24, e eu parei na metade. Tem a outra parte do verso, diz assim: no entanto, diz o texto, vi também que isto vem da mão de Deus. Olha o verso 25, que importante. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria e conhecimento para fazer, e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte a montanha, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e inútil, correr atrás do vento. Se você entendeu o livro de Eclesiastes, eu não sei, mas vou tentar te explicar de uma maneira prática. Estou ali com uns 19, 20 anos, estou colportando no Rio Grande do Sul, vendendo livros para pagar a faculdade, meu internato. E aí o camarada lá que liderava a gente falou assim: olha, nós temos uma meta de venda de livro essa semana aí. Se a galera bater a meta, vão levar vocês todos do Café Colonial ali em Gramado. Se você conhece Gramado, se você já foi no Café Colonial, você sabe o que é um banquete. E aí, naquela fase de miséria e total pobreza, nós, aquela magreza, podia comer qualquer coisa, por quanto tempo aguentasse, que não fazia efeito nenhum. Zé, vamos tirar, vamos bater essa meta aí. Batemos a meta, cara. E botaram a gente num ônibus, subiram a serra, e levaram aquela galera para o Café Colonial. Desceu aquele povarão universitário assim, descendo assim do ônibus, assim, invadindo o restaurante, né? Um desespero nos garçons, que adventista é uma peste. Adventista é um cara que não tem vício nenhum, não bebe, não fuma, mas para comer, come que nem uma loucura. Come como um desesperado. E entramos assim, eu já olhei no Café Colonial, tinha uma cristaleira assim, com uma prateleira de bolos, e aqueles bolos assim, tipo Torre de Babel, sabe? Negócio assim que vai até o céu, cravejado de morangos assim, em creme, nata e tudo mais, torta bonita, torta apetitosa. Nem me atrai tantos doces, mas aquela era diferente, com os morangos em cima, o negócio parecia bonito. Falei assim: vou comer esse negócio aí, ó. E aí você senta, se você já foi lá, a experiência é assim, ó, você senta e começa a comer, e há um desespero, porque tem 5 garçons para cada 3 pratos, e é gente que trazendo comida, você começa a cortar o primeiro pedaço, já tem um cara trazendo mais 2, mais 3 e tal, ele vai te acumulando e vai colocando comida, e é tipo de salgado, tipo de bolo, tipo de doce, tipo de salgado, e vai misturando, e você vai comendo, e aí você diz: esse aqui deve ser mais gostoso, e vem outro e tal, e nossa, esse aí me surpreende. E quando você vê, meu amigo, chegou no final da história, você está assim, está ali morrendo, saindo comida pelo ouvido já, você diz assim: pelo amor de Deus, parem de ver. E eles são tirânicos, eles sabem entupir você e deixar o mais caro e o mais gostoso para a hora que você não aguenta. É tudo uma estratégia. E aí no final, o cara vem com empurrando ali uma mesinha, um negócio, e vem o dito do bolo. Bolo enorme, cobertura, cheio dos morangos. Parou do meu lado, olhei para o bolo olhou para mim, eu olhei para o bolo de volta, disse assim: não, muito obrigado. E acredite você se quiser ou não, eu não comi nem um pedaço. Quando o bolo que eu tanto queria chegou, eu tinha náuseas, porque eu estava entupido da vida. Sabe o que é Eclesiastes? Um cara rico que se entupiu de tudo que a vida poderia oferecer, sem nenhuma temperança, e ele sentia nojo, náuseas. É por isso que ele diz: é vaidade, é inútil. Então tudo aquilo que você acha que traria felicidade para você, ter o aparelho não sei o que, poder viajar para não sei aonde, poder comer não sei o que e tal, vestir tal roupa, tudo isso que você acha que seria o máximo, aí você olha para esses caras famosos e tal, se entupindo de remédios, não consegue dormir à noite, você diz: o que acontece de errado com esses loucos? Eles estão com náuseas, porque de uma forma intemperante, em sua tolice, eles se entupiram da vida, e a vida, na sua singeleza, perdeu o prazer que deveria ter. Porque todas essas coisas, comer, beber, vestir, todas essas coisas, é uma tremenda curtição, e é bom demais, desde que você faça isso com Deus. E a seguir começa aqui outra sessão extraordinária de Eclesiastes, que é o capítulo 3,
e ele começa a refletir sobre o que há de errado e por que o homem não consegue ser feliz. E ele vai falar sobre o uso do tempo, ele vai debater sobre todas essas coisas, e lá no verso 9, ele vai dizer assim: que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir todas as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada melhor para o homem que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber, desfrutar o homem do seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. A vida é essa, curtir aquilo que são as dádivas de Deus. Tem gente que fica se poupando e poupando em coisas que não tem menor sentido. A senhora lá, fui visitar, cheio de uns tapetes em cima do sofá e tal. Eu disse: por que esse tapete aqui? Fiquei pensando aqui. Não, é para não gastar. Disse: como não gastar o sofá? Não gastar, porque senão vai encardir. Olha, eu dou um conselho: a senhora tire os tapetes e gaste, porque a senhora vai morrer. Vai morrer, não vai curtir o sofá. Depois o marido casa com outra e a outra vai sentar no sofá que a senhora não sentou. Fui visitar um camarada, eu era pastor distrital, um italianão assim. Ele disse assim: pastor, vem cá ver meu carro. Lá no interior do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, não chama nem de carro, chama de alto. Vem cá ver, eu vou te mostrar o alto. Aí ele disse assim: vamos lá então. Aí ele abriu a porta da garagem e tinha ali um Opala. Acho que tem uns aqui que nem sabem o que é um Opala. Mas era um carro considerado top aí para a galera milhões de anos antes de mim. Na minha época já era carro antigo. E aí me mostrou o Opala assim, começou a falar do Opala e tal, e o Opala brilhando. Olhei assim os pneus do carro assim, chegava a ter aquelas preguinhas ali da borracha, tudo novinho e tal. E ele mostrava, olhava para mim e dizia assim: tá vendo aqui, pastor? Tudo original. Eu disse: muito bom. Daí ele abria assim o carro, assim, ó, passava a mão no banco, assim, ó, aqui, ó, pastor, ó, tudo original. Eu digo: muito bom, meu irmão. E aí ele, não conformado, ele pegou assim, arrastou o banco para o fundo assim, levantou o tapete do carro e batia no chão assim: ó, olha aqui, ó, tudo original, pastor. Eu digo: excelente, irmão. E abriu o capô assim, o capô não tinha nem marca de sujeira, de óleo, não. Mostrou assim, brilhando, aquele negócio cromado. Eu disse assim: tudo original. Cara, o homem passou a vida inteira com o carro dentro da garagem, nunca curtiu o carro. Sabe o que eu vou fazer com o carro dele? Se é que essa criatura está viva ainda, algum neto miserável deve ter pego esse carro, ou vai pegar um dia, vai tirar da garagem, do tudo original, e vai desoriginalizar ele pelas estradas, queimando o pneu. Então, se é para queimar pneu, queime você mesmo. E se é para tirar a originalidade do carro, então tire você mesmo, e vá você mesmo gastar. Eu, quando era criança, entrava no carro, fechava a porta assim: não pode fazer sujeira aqui, não pode comer aqui dentro, não pode não sei o quê. Eu tenho uma filosofia diferente. Meus filhos entram no carro, eu acho que eu faço mais bagunça que eles. É uma festa. Vamos parar aqui, vamos comer um negócio aqui, traz para o carro e vamos comendo, e sai comendo, e tal. E sai da praia, e toma uma chuveirada, e entra com prancha de surf, e enfia para dentro, e é areia, e é sal. E aí eu olho assim: não vai valer mais nada o dia que eu vou vender mesmo. Vamos usar o carro. E se você me perguntar de carro, agora que eu parei para pensar que eu estou falando, estão gravando, nunca mais ninguém vai comprar meu carro. Se você me perguntar de carro, qual é o modelo, eu não entendo nada de carro. Eu não entendo nada, mas eu sei que o carro me leva para onde eu quero ir. E eu vou e vou curtir. E meus filhos têm total liberdade de curtir o carro, porque morre e não vai levar o carro para lugar nenhum, meu amigo. Aliás, compra o carro, no dia seguinte ele pode ser tudo original, que não vale mais nada.
compra caríssimo e vai vender depois, não vale mais nada. E tem gente que briga com o filho porque o filho entrou e bateu a porta do carro um pouco mais forte. Conheci um cara que dizia assim, ó, não suporto esse pessoal aí, fica pedindo carona e bate a porta do carro, não gosto de dar carona, não gosto de gente batendo a porta do carro. Ora, então compra uma moto que não tem porta para bater. Então tem coisas que não fazem o menor sentido na vida. Se você não pode aproveitar, tem que ficar ali numa cristaleira admirando. Então use, se você tem o recurso. Se não tem, a gente se conforma com a vida como ela é, e a gente vai se adaptando. Mas se tem, meu amigo, use os recursos que Deus te deu. Tem um outro verso aqui que diz assim: não sejas demasiadamente tolo, aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, porque viria antes o teu dia. E esse é um verso muito interessante sobre filosofia de como viver a vida que vale a pena. Porque um outro problema é o seguinte: você viver a vida com gente chata. Há dois problemas na vida, na busca do tal do equilíbrio. Se você é um cara desregrado, intemperante e tal, você é o que a Bíblia chama aqui em Eclesiastes de tolo. Teu dia vai vir antes. Você vai morrer antes da hora, porque você é um tolo, desregrado, intemperante, seja na saúde ou qualquer outra coisa. Mas se você também é um chato, eu vou parafrasear agora o texto de Eclesiastes 3, se você é um chato, também ninguém gosta de viver com você, e você é um insuportável. Então aqui vai alguns minutos contra a chatice. Os ais do pastor Erickson contra, ai daquele que é chato, gente insuportável. A chatice deveria ser considerada pecado. E o que é uma pessoa chata? Pessoa chata você conhece de longe. É aquele que de cara já diz para você: não é que eu sou chato, eu gosto de tudo certinho. Ora, se você diz certinho, já é chato. Quem é certo, não precisa estar se justificando, só é certo e pronto. Fica aí se justificando, eu gosto de tudo certinho. E que mané certinho, cara? Você já é chato. Entendeu? Outra coisa, você conhecer um chato. Chato dá opinião na sua vida toda hora. Outra coisa, você conhecer um chato. Chato é aquele cara que acha que sabe tudo. Você ouviu falar de tal coisa? Ah não, isso aí, assim. O cara, puxa, chato, não te deixa contar nenhuma novidade, sabe tudo, estraga todo o teu prazer. Se ia contar alguma coisa, chatice. E a pior coisa do mundo é você ter gente chata na hora que você está fazendo uma refeição. Numa dessas minhas colportagens da juventude, estava numa igreja lá em São Paulo, comportando ali na cidade, no centrão de São Paulo. No sábado, o camarada levou a gente para almoçar. E aí ele começou assim, ó, tinha um negócio legal lá para comer, uma comida bem saudável, assim, desses cardápios bem saudáveis, e eu estava achando muito legal. Tinha ali um arroz integral com uns mini repolhos, eu sei lá o nome disso, alguém me disse que era couve de Bruxelas, eu gosto mais de chamar de mini repolho. Então, vou chamar de mini repolho, se você acha que não é, paciência. E aí estava eu ali, animado, comendo os mini repolhos, com o arrozinho, estava bem gostoso o negócio. Cara, estava curto, porque comida é alegria, curtição. Eu estava ali comendo, passando por um estado mais alegre a cada garfada, comendo meu repolho em paz. E o cara olha para mim e começa assim, ó. Pela risada você já sabe que o cara é chato. Aí começa assim. Viu aquela criança hoje na igreja? Eu dizia, tinha um monte de criança. Que criança é essa que ele está falando? Eu olhei para ele assim, não vi. E continuei comendo meus repolhos. Aí ele assim, outra coisa, todo chato faz assim também. Não viu como se atirava pelos bancos e rolava pela igreja? E saiu correndo e fazia barulho lá do lado de fora? Olhei para ele e disse, não,
e continuei comendo meus repolhos. Cara, essa altura do campeonato, o cara tem que perceber que eu não quero conversa, eu quero comer repolho. Ora, eu estou ali comprometido com um prato integral, eu estou ali, né, fazendo a minha parte ali, comendo fibras. Aí ele diz assim: açúcar, sempre foi um veneno, açúcar. Você sabe por que a criança pulou lá fora correndo? Não. Essa altura, pelo não, você já entendeu que eu não estou querendo ouvir a resposta. Mas ele insistiu, afinal estava na casa dele, tinha que comer quieto e ouvir, né? Aí ele diz assim: o açúcar altera o cérebro. E o cara começou a me dar uma aula. Mais uma característica de gente chata. Gente chata dá aula na hora do almoço. Ah, por favor. Quero ter uma aula, vou ali ver uma palestra. Aí terminou o almoço, não tinha nada para tomar, eu fiquei na minha, né? Você fica ali na sua, come devagarinho, engole a saliva assim, mata a sede com a saliva. Bem temperante e tal, água, líquido com a refeição faz mal. Pô, eu estou aqui, vou na onda dos caras, né? Aí um tempo depois lá chegou a água, para tomar uma água lá, um refresco e tal. Ah, chegou um copo de água morna. Aí me serve a água morna e diz assim: tá bom, deve ter veneno nesse copo, só pode. Aí ele olha para mim assim: água gelada faz mal para a digestão. Digo: ah, cara, tem brincadeira comigo. Aí eu fiquei em silêncio, porque eu não queria ouvir mais nada, eu fiquei em silêncio. Aí ele não se conformou com o meu silêncio, ele diz assim: e começou a descrever: a água desce pelo esôfago, chega até o estômago, bate na comida, indigestão, e para a digestão. Era um drama. E para a digestão e atrasa toda a digestão. E eu pensei comigo: hora que atrasa, eu não estou com pressa. Deixa, eu só vou jantar à noite, tarde, vou voltar para o colégio lá, sei lá que hora. Chegar lá, os caras vão ter a comida guardada num saquinho, vou comer lá, sei lá que hora da noite. A digestão que atrasa, eu morrendo de sede. Os caras vêm querer me convencer que eu tenho que tomar água morna. Ora, Jesus fala lá no Apocalipse: vocês não são quente nem frio, são mornos, estou a ponto de vomitar vocês da boca. Nem Jesus suporta água morna, eu tenho que beber água morna. Que isso? Que é isso, cara? Fui no outro lugar aí, estou tomando minha água na moral, não, sou um cara simples, coisa pouca para mim, eu me contento, mas cada um tem seus gostos. O negócio que eu gosto é água mineral com gás. Aí eu botei ali minha garrafinha, aliás, muito obrigado, alguém me entregou uma água ali, bem gostosa, muito obrigado. Estou ali tomando minha água mineral com gás na paz, eu não dou opinião na água de ninguém. Passa mais um desses por mim. Ah, já sei o que vai vir. Era outro cara, outra situação, mas tudo igual. O cara olha para mim e diz assim: sabia que o gás da água com gás faz mal? Eu olhei assim: ora, então o senhor meta-se com seus próprios gases e deixa a minha água aqui, pô. Eu vou tomar minha água aqui quieto. Fui aí num outro lugar, os caras me botaram para assistir uma palestra sobre o pH da água. Eu sou um cara que gosto de ciências e concordo com todo o princípio, deu uma explicação: o pH da água assim, e o corpo fica mais ácido, mais isso, mais aquilo, e deu a explicação completa do pH da água. Eu já tinha visto esse vídeo na internet, de vez em quando aparecem uns modismos. E aí o cara disse assim: não, é o pH da água, os caras estão morrendo de câncer por causa da água. Todo dia alguém sabe a cura do câncer e o motivo do câncer. Está todo mundo morrendo de câncer, cara. O cara vem me perturbar com o pH da água. E aí não, porque isso, porque aquilo, e o pH da água que está dando câncer e tal. E eu pensando comigo: cara, comendo carne, vegetariano, está todo mundo morrendo de câncer, nós estamos sendo envenenados por um monte de produto industrializado, e o cara vem me falar do pH da água.
Ora, a vida é muito curta, ficar me preocupando o pH da água, já chega todos os venenos que a gente tem, agora não posso nem tomar água em paz. Mas não, vai insistindo ali, porque isso, porque aquilo. Para mim a questão é muito simples. Tem duas pessoas, dois tipos de pessoa: as que têm câncer e as que causam câncer. Bem simples. Tem gente que é especialista em causar tristeza nos outros, que é o contrário da alegria. E tristeza é altamente cancerígeno. Então, se você está muito preocupado com o pH da água, vem fazer uma trilha comigo no desbravador, 4 dias no meio da selva, carregando uma mochila de 14 quilos. A primeira pegadinha é 4 quilômetros morro acima, depois desce, não chega em lugar nenhum, daí sobe, também não chega em lugar nenhum, daí desce, não chega em lugar nenhum, sobe de novo, desce, chega na beira de um rio. Quando você chegar na beira do rio, carregando a mochilona de 14 quilos, os caras se atiram assim, ó, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E você não está nem aí para o pH da água. Você vai tomar água com pH, sem pH, com cloro, sem cloro, se atira dentro, bebe que nem um louco. Os caras cheios de mimimi chegam lá comigo e os caras vão largando a mochila. E uma coisa interessante nessa expedição que a gente faz, os caras têm um medo de passar fome, um medo desgraçado, passar fome, carregam a mochila cheia de comida assim para alimentar um batalhão. Depois de 4 quilômetros, o amor começa a se manifestar na caminhada de um jeito que eu nunca vi na minha vida. Aquele comidarama toda pesando na mochila, os caras chegam assim: olha aqui, eu trouxe para você aqui um pacote de banana, pode comer, eu trouxe para nós aqui. E aí o cara começa a tirar assim as laranjas, começa a tirar barra de chocolate, olha aqui, isso aqui eu trouxe para todos nós, podem comer, podem comer. E aí tem um regional meu lá, ele quando vê essa parte assim, os caras desesperados assim, o peso cortando o ombro dos caras, ele olha assim, diz assim: vamos! E a galera tem que ficar em pé e começa tudo de novo. E aí chega ali numa bica, ali no negócio que está saindo água da pedra, o cara não lembra de pH, se a água veio do plástico, se tem gás, se não tem gás, o cara mete a cara no meio do mato ali, no meio das folhas e lambe a água saindo da pedra, de tamanho desespero. E ele toma aquela água ali e diz assim: melhor água que eu tomei na minha vida. Vida simples, a alegria das pequenas coisas. Eu me divirto com esse negócio todo aí, é bom demais ser desbravador. Ora, a gente podia falar de muita coisa, mas eu vou pular aqui para o final do livro de Eclesiastes, a gente não tem tempo. É um livro maravilhoso, é um livro escrito para os jovens. Leia por favor. E vá lá para o capítulo 10, a gente vai ler, falando aqui sobre os jovens. Na minha adolescência, um dos filmes mais famosos que tinha entre o grupo nosso de adolescentes, era um filme chamado Curtindo a Vida Adoidado, que virou um clássico cult da sessão da tarde. Eu não tenho problema de dar spoiler, porque esse filme tem 30 anos de idade. Se você nunca viu, paciência. Mas o fato é que esse filme, atenção, alerta de spoiler, agora eu vou dar a única vez que eu vou falar de filme numa semana de oração que é sobre spoiler. E esse filme é basicamente o enredo seguinte: tem o Ferris, que é um cara malandrão, que gosta de curtir a vida, e ele decide matar a aula. Ele vive na cidade de Chicago. Uma vez eu passei em Chicago, fui entender todo o processo do filme. Cara, Chicago é a cidade mais bonita que eu já vi na minha vida. E os caras decidem curtir um dia na cidade, visitando museu, almoçando em lugares caros e tal. E para isso, o Ferris mente deslavadamente o dia inteiro. E para cumprir o seu objetivo, é claro, ele tem que levar a namorada dele. E para pegar a namorada dele na escola, ele mente pra caramba. E ele tem que convencer um amigo dele que tem um carro a levar eles. E o amigo dele é o Cameron. E todo mundo que já assistiu esse filme acha o Ferris muito legal, mas na verdade todos nós somos Cameron. O Cameron é um cara depressivo pra caramba, porque o pai do Cameron, que não aparece propositalmente, ele não aparece no filme. E ele não aparece por quê? Porque se um dia você teve um problema com o seu pai, o filme é para você se identificar com o pai do Cameron e com o próprio Cameron. Então é uma coisa subjetiva, muito interessante.
E o pai do Cameron tem na sua garagem uma Ferrari, tudo original. Entendeu? E o plano é pegar a Ferrari, que está lá tudo original, e sair curtindo a vida doidado em Chicago. Cidade incrível. E aí eles vão pela cidade toda, e vão passear, e metem um monte de enrascadas e tal. E no final, eles vão perceber que a mentira, claro, a mentira, o cara sempre se ferra com a mentira. Quando eles vão pegar a Ferrari, aí os spoilers, né? Descobrem que os guardadores de carro que ficaram com a Ferrari, enquanto eles estavam andando ali no centro e tal, os caras deram uma banda, sei lá, por Deus e o mundo, com a Ferrari, e a quilometragem da Ferrari, ó, foi lá para as alturas. E aí o Cameron olha e diz assim: tamo ferrado, pai vai descobrir que eu mexia nesse carro miserável aí, e agora estou morto, ele vai me matar. Porque o carro para ele é mais importante que a minha mãe, é mais importante do que eu. E eles voltam para a casa do Cameron, e a melhor cena do filme para mim, cada um tem a parte que gosta, a melhor cena do filme é o seguinte: eles penduram o carro ali, suspendem ele, e tentam rodar o carro ali, numa rotação ao contrário, para ver se volta a quilometragem. Tolice, não volta, não volta. E eles tentam mexer e tal, e não volta, e a mentira é mentira, em algum momento a verdade vem, não tem como. E aí eles dizem assim: o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? E aí o Cameron tem um acesso de loucura, que é o tipo de coisa que todo mundo da minha geração sempre quis fazer, e a gente nunca teve coragem. Ele diz assim: o pai gosta mais dessa porcaria de carro aqui, e começa, pum, e começa a xingar, e começa a chutar a frente do carro. Diz: ele gosta mais desse carro, e pai, e de repente solta o negócio, o macaco ali, sei lá o que está suspendendo o carro, ele cai, e ele está ligado com a rotação ao contrário, e ele sai derrapando, e voa por uma vidraça fora, e cai no despenhadeiro. Cena clássica. E quem assiste o filme a primeira vez, ora, se você é um menino nos anos 80 como eu, no início dos anos 90, você vê essa cena e você diz assim: cara, e agora, cara? E agora? E aí eles começam a decidir o que nós vamos fazer agora. E aí o Ferris, que é o grande mentiroso da história, pela primeira vez ele tem um acesso de honestidade. Ele diz assim: Cameron, é tudo culpa minha, eu vou assumir, deixa que eu falo com o seu pai. Mas interessante que aquilo ali foi libertador para o Cameron. E ele olha para o amigo dele e diz assim: não, já é a hora de eu enfrentar. E o filme segue contando o resto do enredo do Ferris, e fica no ar o que aconteceu com o Cameron. Eu tenho que enfrentar. E o meu pai tem que saber o que é realmente que tem valor na vida. E se não quiser me dar valor, eu entendi que tem o valor. Pelo menos é assim que eu interpreto o final do filme naquele momento. Naquele momento o Cameron, por alguma razão, entende que não adianta descontar a raiva dele nas coisas, e ele entende que dane-se se o cara der mais valor para o carro, porque o valor é aquilo que as pessoas estabelecem e acreditam que tem. E ele se liberta da tristeza. E o que eu digo a você é que você se liberte da tristeza. Aqui em Eclesiastes 11, verso 9, diz assim: mas não vai chutar o carro do seu pai, viu? Entenda que eu estou falando aqui numa metáfora de que as coisas não têm valor e que as pessoas têm valor. Você entendeu o que eu quis dizer, viu? Não vai sair chutando o carro de ninguém. Aqui em Eclesiastes 11, verso 9, diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. E agora eu vou dar o verdadeiro spoiler dessa noite. Eu vou te contar como é a velhice, porque você não sabe, ou talvez tenha uma ideia, mas como eu vivi depois do divórcio dos meus pais com minha avó, e convivi com muitas pessoas idosas, e pastoreei pessoas idosas,
eu vou te contar como é velhice. Porque Salomão, sendo velho, contou para a gurizada como é ser velho. E é preciso que você entenda o que é velhice antes que ela chegue. Então, o que é velhice? Eu morava com a minha avó, na fase que vocês estão vivendo agora. Almoçava com a minha mãe e trabalhava com meu pai. E morava no porão com a minha avó. E a avó tinha uns hábitos muito interessantes. Ela já é falecida, tem muitos anos já. Ela tinha uns hábitos interessantes. De manhã cedo, ela acordava muito cedo. Fazia duas coisas basicamente. Uma boa e uma ruim. Uma boa, ela lia a Bíblia dela, todo dia, sem ninguém mandar. Uma ruim, ela tomava chimarrão. Eu nunca tomei, acho que não tem muito valor, mas ela tomava, gaúcha e tal. Essa era a vida dela. E interessante que a velha acordava cedo. Cedo é tipo assim, antes das 5. E eu dizia assim, a senhora não tem nada para fazer, por que a senhora não fica um pouco mais na cama? E ela dizia assim, não posso. Ela usava essa expressão, não posso, não posso. Me dói tudo, me dói tudo. E aí ela levantava e começava a fazer o que não tinha para fazer. Começava a limpar o que não tinha para limpar. Morava praticamente sozinho, só eu ali. Eu ainda ficava ali poucas horas do dia. E aí, à noite eu chegava em casa à tardinha. E quando o sol estava se pondo ali, a velhinha estava indo dormir. Eu dizia assim, mas a senhora vai dormir tão cedo assim? Por que não fica um pouco mais aí e tal? E ela olhava para mim e dizia assim, não posso, não posso. Me dói tudo. Cara, que tragédia, viu? Ali eu fui entender o que é a velhice. Deitado dói e em pé dói. Você sabe como é que ela morreu? A osteoporose consumiu com ela, até que os ossos foram ficando tão fracos, que um dia transpassaram o pulmão dela. Você sabe como é que as pessoas morrem? Você tem aquelas mortes assim poéticas de filme, né? O cara morre assim, aquela cena. Não, a morte não, isso aí é besteira. A morte não é assim não. Eu já vi um monte de gente morrer. Fui em um hospital, me chamaram para ungir gente. Fiz velório de um monte de gente. Conheço a morte. A morte não é poética nem bonita. Sabe como é que o cara morre? O cara morre no hospital com um caninho enfiado no nariz, tentando puxar o ar assim, ó. Morre assim, morre miserável. Morre miserável. Morte não é bonita, nem poética. Morte é só morte. E quando vai chegando no final da vida, aqui no capítulo 11 de Eclesiastes, ele vai descrevendo numa linguagem poética, e ele vai dizendo como é ruim a velhice. Ele vai dizendo aqui, ó, capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então já começa falando para os jovens. Ele está descrevendo a velhice, mas está falando para os jovens. Lembre-se de Deus agora, ele está dizendo, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer, antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas. Sabe o que ele quer dizer com isso? Final da vida, você começa a enxergar mal. Não é só usar óculos, você vai perdendo a visão. Ele vai dizendo expressões assim, antes que cessem os moedores da tua boca. Sabe o que é isso? Vai chegando no final da vida, tua boca vai apodrecendo literalmente, você vai perdendo os dentes. Uma noite levantei de madrugada, fui tomar um copo d'água, peguei um copo assim, olhei assim, eram os dentes da avó. Usava uma chapa. Eu pensei assim, cara, que negócio triste, todo dia tem que tirar os dentes para ir dormir, que negócio mais ruim. Então eu fui entendendo aspectos da velhice, observando, e cheguei à conclusão de que eu não podia viver a minha juventude me lamentando, porque Eclesiastes vai dizer assim, olha, a vida pode ser boa, porque tem coisas boas para você aproveitar. Sim, ontem eu estudei com vocês a vida de Jefté, e eu vi que a vida é muito cruel, a vida não é justa, é cruel. Mas nós somos como Robinson Crusoe. Conhece a história de Robinson Crusoe? O cara que naufraga, e ele fica numa ilha deserta, e ele começa a pegar os pedaços do navio. É tipo o filme O Náufrago, né? Que é uma adaptação, na verdade, moderna da história. E ele vai pegando as coisas que a maré vai trazendo, e vai aproveitando os dons
que a maré traz durante o dia. A vida nesse mundo é assim, ó. O mundo é um naufrágio, mas de vez em quando vem umas coisas boas. Comida boa, um prato gostoso que você pode aproveitar. Um dia você tem a oportunidade de rir com os amigos, de se alegrar, de fazer uma festa. Então vai vindo coisas boas. Você tem a música, e a música dá tanto prazer, a arte, a poesia. E existem dádivas nesse mundo. O amor romântico, você se apaixona e ama alguém, isso é tão gostoso. Então isso são como peças do naufrágio que você vai catando na praia, e dá para viver se adaptando a um mundo hostil. E olhando as pessoas velhas, eu cheguei à conclusão: olha, na vida uma das melhores coisas é não ficar reclamando e aproveitar as dádivas. Dos meus avós tem um vivo ainda, é o pai da minha mãe, meu avô, que mora aqui na cidade de Concórdia, Santa Catarina. Ele está com 93, acho que para 94 anos. Como é que o velho chegou nessa idade? Come de tudo, acho que mais forte que eu, sobe a escada sem botar a mão em corrimão. O esporte dele é enxada. E uns tempos atrás fui lá na casa da minha irmã, nós estava lá e estavam fritando um peixinho, um lambari e tal. E eu do lado do velho, o velho comendo, Eu digo, o homem nessa altura da idade come e tem apetite. Depois ele sentou ali, um prato de arroz, mandioca, coisa lá, disse assim, como é que vai comer e tal? E comeu, e é magrinho ainda. E está bem de vida. Ele ficou viúvo agora, está viajando e visitando o neto. Esses tempos pegou um avião pela primeira vez e foi me visitar em Maringá. Eu disse, e aí, o que o senhor achou do avião? Melhor coisa do mundo, curti pra caramba. Qual o segredo dele? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, e observando ele eu notei. De todos, ele perseverou e ficou, porque eu nunca vi esse homem reclamar. Nunca vi ele se queixando, estou com uma dor aqui, não sei. Nunca vi o velho reclamar de nada. Foi no médico, os médicos dizem assim, ó, esse aí a hora que parar ele só vai apagar, assim, ó, vai parar e parou. Força, atitude positiva. Isso aqui não é um sermão de autoajuda, eu não acredito nesses livros, tipo assim, leia aí agora 7 passos para ser feliz. Isso aí não existe, viu, gurizada? Se tivesse 7 passos para ser feliz, então todo mundo lia e todo mundo era feliz. Isso aí é bobagem, não existe. 10 hábitos da pessoa com sucesso. Até tem umas coisas que ajudam, mas eu não acredito nada disso. Porque a vida é assim, ó, como disse Salomão aqui. Viva a vida e afasta a dor do teu coração. Ele diz assim, porque haverão dias bons, e aí ele diz assim, haverão dias maus e serão muitos. Então quando vierem os dias maus, fortaleça-se e aproveite os dias bons. Mas as páginas de cada dia viram. E como na história do Náufrago, filme tão conhecido e adaptação do Robinson Crusoe, nunca se sabe o que a onda vai trazer para você no dia de amanhã. Ele diz assim, um dia chegou a vela e com a vela eu escapei da ilha. Nunca se sabe o que a vida vai te trazer de dons no dia de amanhã. Então você vive na expectativa de encontrar mais alguns vestígios das dádivas de Deus nas ondas do próximo dia. E você vive bem a sua vida antes que cheguem os dias mais difíceis. Pastor, mas e quando chegar esses dias aí da velhice? Quando eu for velho? Tem uns aqui que já estão mais perto, estão me olhando agora preocupados. Eu tenho que ser honesto. Melhor é ser que nem eles. E todos vocês, se pudessem, voltavam na hora a ter a idade deles. Voltavam na hora. Se eu pudesse voltar no tempo. Mas esse é o tempo de vocês. Agora. Esse é o tempo de vocês. Sabe aqueles caras na igreja que dizem assim, no meu tempo, outro tipo de chato. No meu tempo a igreja... Que meu tempo? Teu tempo passou. O tempo é seu agora. O tempo é seu agora. Nem é meu, do pastor Erickson. O tempo é seu agora. Então viva bem
e viva feliz. Porque a juventude é a primavera da vida, é o melhor momento da vida, literalmente. Pastor, mas o senhor não respondeu. E quando chegar o dia dos cabelos brancos, quando formos velhos, se você amou e se deixou amar, se você deu valor para as pessoas e não para um carro, se você foi amigo das pessoas e não um chato, se você amou as pessoas vão estar ao redor de você nesse dia. Você não vai passar por esses momentos sozinhos, não. Se você amou, será amado até o fim. E se você descansar antes de Jesus voltar, Ele vai te levantar no último dia, no dia do retorno de Jesus. E você será jovem para sempre. E aí começa realmente a total felicidade. Nosso Deus, nosso Pai, hoje é o tempo de afastar a dor da vida. Será que existe algum jovem nessa noite que está sofrendo com a depressão? Será que existe algum dos meus amigos aqui me ouvindo que se sente sozinho e vê as pessoas ao seu redor dando mais valor para carros e profissões? Não importa, Senhor. Deixe os loucos com sua loucura, vivendo atrás daquilo que é correr atrás do vento. E obrigado, Senhor, pelo teu amor. Quanto a nós, vamos amar os que estão ao nosso redor, porque nisso está a verdadeira felicidade. E ao teu lado encontramos um novo sentido da vida. Em nome de Jesus, amém.